O coveiro canibal. A sombria história do homem que se alimentava dos mortos. Em um vilarejo esquecido pelo tempo, escondido entre florestas densas e estradas de terra abandonadas, corria uma lenda que gelava a espinha de quem ousasse escutá-la. Era a história de Ivan Cruel, o coveiro que, ao cair da noite, transformava o cemitério em sua sala de banquetes macabra. Durante o dia, Ivan era apenas mais um homem silencioso, de olhar vazio e pele pálida como cera. Mas quando a escuridão tomava conta, ele deixava de ser humano, guiado por impulsos sombrios que nem mesmo ele compreendia. Reza a lenda que, certa noite, um morador que passava próximo ao cemitério ouviu sons estranhos vindos de dentro de uma das covas recém-abertas. Eram estalos, mastigações, como se uma criatura faminta devorasse algo desesperadamente. Assustado, correu para alertar a vila, mas ninguém teve coragem de investigar. O medo do desconhecido, do que poderia estar à espreita entre os túmulos, era maior do que qualquer curiosidade. Os boatos se intensificaram quando corpos começaram a ser exumados misteriosamente, encontrados dias depois em posições grotescas, com partes faltando e marcas profundas de mordidas humanas. O pavor se espalhou como uma praga invisível. Ninguém queria ser enterrado naquele cemitério amaldiçoado. Famílias passaram a cremar seus entes queridos, e o vilarejo rapidamente entrou em decadência, dominado por um silêncio mórbido e olhares desconfiados. Apesar dos rumores, Ivan permanecia impassível, enterrando os mortos como se nada tivesse acontecido, cavando com sua pá enferrujada enquanto a névoa fria tornava as noites ainda mais sufocantes. Certa vez, uma criança, desobedecendo às ordens dos pais, invadiu o cemitério ao anoitecer, curiosa para descobrir a verdade. O que viu jamais conseguiu contar com clareza. Apenas gritos abafados e uma sombra deformada se arrastando entre os túmulos, banhada por uma luz pálida de luar. Mas o que teria levado Ivan a tamanha perversão? Alguns diziam que ele havia enlouquecido após a morte trágica da esposa, enterrada naquele mesmo cemitério anos antes. Incapaz de suportar a dor da perda, começou a visitar sua tumba todas as noites, até que sua mente quebrou por completo e o amor se transformou em obsessão doentia. Outros, porém, acreditavam que Ivan havia feito um pacto com forças obscuras, trocando sua humanidade por uma fome insaciável que só poderia ser saciada pela carne dos mortos. Há quem jure ter visto nas noites mais frias, seus olhos brilhando no escuro, como os de um animal predador. Não demorou para que o vilarejo decidisse agir. Organizaram uma expedição armada, determinada a pôr fim ao terror. Porém, ao adentrarem o cemitério, encontraram apenas covas abertas, restos mortais espalhados e, no centro de tudo, a pá enferrujada de Ivan. Mas o coveiro jamais foi visto novamente. O desaparecimento de Ivan apenas alimentou ainda mais a lenda. Alguns acreditam que ele fugiu para continuar sua prática macabra em outro vilarejo. Outros dizem que ele nunca deixou o cemitério, que seu espírito permanece ali faminto e aprisionado, esperando silenciosamente pela próxima vítima que ousar cruzar os portões de ferro enferrujado. Até hoje, moradores evitam passar perto daquela necrópole, mesmo em plena luz do dia. Há relatos de caminhantes que ouviram passos atrás de si, sussurros indecifráveis e, o mais perturbador, o som metálico de uma pá cavando, vindo das profundezas da terra. Uma velha senhora da região costuma alertar: se ouvir esse som, corra, não olhe para trás. E assim, o vilarejo permanece, soterrado pelo medo e pelo silêncio, enquanto a lenda do coveiro canibal continua viva, assombrando aqueles que ousam lembrar que nem mesmo os mortos estão a salvo de certos monstros. Mas o horror não acabou com o desaparecimento de Ivan. Meses após sua fuga misteriosa, visitantes começaram a relatar eventos ainda mais aterrorizantes nas redondezas do cemitério. Alguns diziam ter visto ao longe uma figura magra e encurvada, com roupas esfarrapadas, cavando covas em plena madrugada, mesmo quando nenhum enterro havia ocorrido. Outros garantiam que, ao passarem por perto,
Sentiam um frio cortante, como se mãos invisíveis os puxassem para dentro das sepulturas abertas. O prefeito, pressionado pela população apavorada, mandou lacrar os portões do cemitério com correntes pesadas e placas de aviso. Perigo, não entre, mas os relatos não cessaram. Pelo contrário, se intensificaram. As correntes amanheciam quebradas e novas covas apareciam, cavadas com uma precisão perturbadora. Quem, ou o que, estaria desafiando a ordem humana? Era Ivan, agora transformado em uma entidade espectral, ou alguém mais havia herdado sua sina macabra? E então, um grupo de caçadores de fantasmas, atraídos pela fama sombria do local, decidiu investigar o cemitério em uma noite de lua nova. Armados com lanternas, câmeras e gravadores, passaram horas vasculhando túmulos e mausoléus antigos, até que um deles encontrou uma cova aberta, recente, com marcas frescas de terra revirada. Ao se aproximarem, notaram pegadas descalças e profundas ao redor, como se alguém, ou algo, houvesse acabado de fugir dali. De repente, as luzes começaram a falhar, e um dos gravadores captou, entre estáticos e ruídos, uma respiração ofegante, seguida de um sussurro gélido. Fiquem. O grupo fugiu em pânico, mas ao revisarem as filmagens notaram uma silhueta imóvel ao fundo de uma das cenas, observando-os de dentro de um túmulo, com olhos vazios e famintos. O vídeo nunca foi divulgado ao público, mas um dos membros, traumatizado, revelou à imprensa. Ele ainda está lá, esperando. Com o passar dos anos, o vilarejo se transformou num ponto turístico macabro, atraindo curiosos, investigadores paranormais e caçadores de lendas urbanas. Mas para os moradores mais antigos, o terror continua vivo. Não como uma atração, mas como uma ferida aberta na alma da comunidade. A cada outono, quando a névoa cobre os túmulos e o ar se torna mais pesado, é possível ouvir histórias de viajantes que desapareceram sem deixar vestígios após se aventurarem pelos arredores do cemitério. As autoridades locais sempre tentam abafar os casos, alegando acidentes ou fugas voluntárias, mas quem vive ali sabe. É a maldição de Ivan que os arrasta, um chamado silencioso que conduz os incautos diretamente ao seu destino final. Reza a lenda que aqueles que desaparecem se tornam parte do banquete eterno do coveiro, alimentando sua fome insaciável até o fim dos tempos. E assim, a história do coveiro que se alimentava dos mortos atravessa gerações, ganhando contornos cada vez mais macabros. Alguns afirmam que a terra daquele cemitério está corrompida, incapaz de reter os corpos que nela repousam, como se o próprio solo rejeitasse os mortos, sabendo que não teriam descanso sob a vigília de Ivan. Outros dizem que em noites específicas, quando a lua está oculta e o silêncio é absoluto, é possível ouvir não apenas o som da pá cavando, mas também mastigações lentas e compassadas, vindas das profundezas da terra. Você teria coragem de visitar esse cemitério? De atravessar os portões enferrujados, caminhar entre os túmulos violados e encarar a possibilidade de se tornar parte dessa lenda viva? Ou, como muitos, preferiria apenas manter distância e rezar, para nunca ouvir o som da pá cavando na calada da noite? O terror, afinal, não mora apenas nos vivos, mas também nos que se recusam a morrer.